Bom dia. Vocês me ouvem bem, né? Tudo certo? Eu estou feliz de estar aqui novamente para compartilhar a EBD. E hoje nós vamos continuar o tema da semana passada. Eu fiz algumas modificações no conteúdo, então nós não vamos necessariamente vir de onde nós paramos semana passada. Acredito que vocês lembram que semana passada nós tínhamos 3 pontos para desenvolver. O primeiro ponto a gente desenvolveu todinho, que era aquela ideia acerca da igreja como a embaixada e os representantes de Jesus. E logo depois tinha um ponto que era as imagens da igreja, que eram algumas metáforas que a Escritura usa para categorizar a igreja e que geralmente são úteis e muito importantes para que a gente entenda a igreja em seus aspectos distintos em termos doutrinários. O que eu fiz? Eu ocultei esse segundo ponto, mas depois eu posso disponibilizar o slide anterior para que vocês possam observar o que estava ali, compreender o tema, fazer uma breve leitura sobre ele. E eu expandi o terceiro ponto. E sobre o que se tratava o terceiro ponto? O terceiro ponto era sobre a ideia de pacto de membresia. Eu achei importante e necessário que nós entrássemos de cabeça nesse tema e explorássemos ele com mais profundidade do que anteriormente nós faríamos semana passada. Então nós vamos nessa direção e trabalhar nele. Eu vou começar a nossa aula recapitulando o que nós tratamos na semana passada. Em geral, vou fazer aqui uma breve síntese da coisa. Nessa recapitulação, nós vimos que a membresia de uma igreja local é a grande embaixada de Deus. Assim, são seus representantes na terra, possuindo a missão de confirmar e supervisionar outros cristãos. Portanto, nós vimos que Deus conferiu autoridade à igreja de confirmar e supervisionar, e essa autoridade é tanto um privilégio de sermos representantes de Cristo, como também uma grande responsabilidade. Portanto, é tanto algo que nós celebramos e nos alegramos, como também algo pelo qual nós nos comprometemos, nós nos dedicamos, nós fazemos isso com verdadeira entrega. Há necessidade de dedicação nesses termos. Eu acredito que, em geral, por mais que a responsabilidade demande tempo, demande entrega e certo nível de sacrifício, o privilégio excede. Sermos representantes de Jesus excede os sacrifícios que podem vir em decorrência disso. Portanto, foi importante que nós pudéssemos nos entender enquanto membros, e não apenas o conselho, não apenas o pastor, não apenas os diáconos da liderança, mas nos entendermos como membros em termos de representação de Jesus, como o grande discelém de Deus. Você deve lembrar dessa expressão, que é justamente a ideia de pessoas que possuem o governo régio de Cristo sobre essa terra. Então, hoje em especial, eu quero começar a desenvolver o nosso tema com algumas problemáticas que eu cheguei a mencionar na semana passada. Eu comecei a falar para vocês de um movimento que surgiu nos anos 90, e esse movimento chamava-se a Igreja Emergente, e tem diversos representantes que fizeram um grande barulho nos Estados Unidos. Eu vou colocar nos seguintes termos: aqui no Brasil, houveram alguns movimentos que vieram como é que eu posso colocar? Como desdobramento da Igreja Emergente e fez algum barulho, mas não na mesma proporção que aconteceu nos Estados Unidos. Eu só vou entrar em termos de profundidade em como foi o movimento emergente aqui no Brasil, pelo fato de que aí poderia gerar um certo nível de controvérsia. Eu acho que não seria válido dar nome aos bois aqui para esse tema, mas é importante que a gente possa aprender conceitualmente os aspectos da problemática e desenvolver o que seria um refutátil aqui, uma refutação daquilo que, de acordo com a Escritura, é mais próprio e mais correto nesse sentido. Existem 2 representantes que eu quero do movimento emergente, do qual eu quero fazer uma breve leitura dos trechos de alguns livros dele. Esse representante é o George Barna e o Tony Jones. Os seus livros, eu acredito que tenham sido um dos mais influentes no pensamento, na mentalidade emergente. E o primeiro texto ali é o seguinte: me acompanhe na leitura aqui, por favor. Não precisam ler junto, mas é só para vocês que estejam com atenção aqui na leitura do slide. A igreja com I minúsculo refere-se à experiência de fé baseada na congregação, que envolve uma estrutura formal, uma hierarquia na liderança e um grupo específico de cristãos. O termo igreja, por outro lado, refere-se a todos os crentes em Jesus Cristo, compreendendo a população dos indivíduos do céu que estão conectados por sua fé em Cristo.
independentemente de suas conexões ou envolvimento com a igreja local. O livro que George Barna escreveu se chama Revolução. E o objetivo dele é uma espécie de revolução do que nós entendemos sobre a vivência da igreja e do que nós procuramos como igreja. Na ideia dele ali, apesar de não estar, as cores não estarem ali necessariamente no preto e no branco com toda claridade, ele está simplesmente tendo por menor ou por algo pequeno ou por algo a ser desconsiderado a perspectiva de igreja local, a perspectiva de membresia, a perspectiva de uma vivência eclesiástica que seja ordinária. Para ele, o que importa no entendimento de igreja é apenas o aspecto invisível e universal que nós chegamos a mencionar na aula passada. Não é necessariamente importante ter comunhão com as pessoas que têm fé em Jesus e andam juntos no segmento de Cristo e que, portanto, existe um compromisso mútuo em relação a isso. O que me importa é simplesmente entender a igreja naquele aspecto invisível, universal, e o ponto de vista da revolução dele é justamente abandonar as organizações, abandonar o que seria o compromisso, o eixo pactual de uma igreja local. Avançando mais um pouco no nosso slide, ele vai dizer o seguinte: como você virá, a revolução é planejada para fazer avançar a igreja e redefinir a igreja. Então perceba que ele quer redefinir o conceito de igreja. Não vamos pensar mais em termos de instituição e organização que tem compromissos, que tem deveres, mas nós vamos fazer algo que aponte mais para um aspecto universal, para um aspecto invisível e que não exija de mim um certo tipo de rotina ordinária. Avançando um pouco na compreensão do Barna, ele vai dizer o seguinte: como vai se caracterizar a vivência eclesiástica? Você só precisa de 2 ou 3 cristãos no mesmo lugar e ao mesmo tempo sendo cristãos juntos. Acontece que essa fala do Barna esvazia totalmente a perspectiva de compromisso e aliança entre pessoas. Totalmente. É mais ou menos o seguinte: talvez na quarta-feira eu possa me encontrar com o Igor, Emerson e Vitor, mas no domingo, enfim, por alguma razão, ou algum conflito entre nós, ou por algum conflito de agenda, eu resolvo encontrar alguém que esteja um pouco mais perto da minha casa. Então eu vou com o Alan, Lucas Macena e talvez o Gabriel. Não existe um compromisso da minha vida com aquelas pessoas em termos de confirmar e supervisionar. Eu me encontro com quem eu quiser. A comunhão com a igreja de Cristo é extremamente livre nesses termos. Não tenho compromisso com outra pessoa. Eu não devo nada a ela e não devo fazer nada por ela. Não tenho. E outro representante, chamado Tony Jones, também expressivo representante, que fez um livro influente, ele escreve o seguinte: a igreja deveria funcionar mais como uma rede de códigos livres e menos como uma hierarquia ou burocracia. Nós tivemos um processo burocrático agora de manhã, certo? Lidando com o estatuto. Isso é fundamental para a vida da igreja, porque traz alicerces de compromisso dentro e fora também da igreja. Mas a ideia dele é de uma espécie de vivência eclesiástica onde você não tenha liderança, não tenha prestação de contas, não tenha confissão de pecados, não tenha supervisão, não tenha discipulado. É como eu me sinto em termos relacionais. Para ele, e aí ele vai dizer no próximo trecho, a hierarquia impõe leis e regras e você termina perdendo a beleza dos relacionamentos que desejávamos para você. E aí eu concordo com ele. Quando a gente tira as hierarquias, as leis, quando a gente tira de fato o que seria a ordem, o compromisso de supervisão, a gente tira um pouco a beleza dos relacionamentos. Porque os relacionamentos eclesiásticos têm figuras. Os relacionamentos eclesiásticos têm problemas, têm conflitos, têm invejas, têm ciúmes, têm brigas, têm contendas. Isso acontece na igreja. Mas para que isso não seja corrompido ou afetado, para ele o que é melhor, e como um pós-moderno, como um evidente pós-moderno, o melhor é cultivar relações líquidas, onde talvez eu não venha corromper as relações, tendo um aprofundamento pactual de compromisso com essas pessoas. Os relacionamentos da igreja são feios, não são belos. Essa é a verdade. Mas são os relacionamentos como Cristo quer que seja. Olha para uma igreja como a igreja de Corinto. Você não vê beleza naquelas relações. Mas a vontade de Cristo é que aquelas pessoas revejam
as suas relações umas com as outras e possam progredir enquanto caminham juntos como peregrinos para o céu. Essa é a ideia cristã, essa é a perspectiva da palavra de Deus. O neopentecostalismo ele é um pouco distinto da igreja emergente, mas acaba tendo desdobramentos parecidos. E aqui eu vou tentar sintetizar para vocês. Os neopentecostais, e só uma observação, os neopentecostais são mais comuns dentro do nosso contexto aqui. O que tem de igrejas neopentecostais só nessa rua aqui em Lopes é absurdo. O que tem na televisão, nas redes sociais, no YouTube, acerca de neopentecostais é grande. Ainda é um movimento expressivo, apesar do ressurgimento do neocomunismo e da boa doutrina reformada que a nossa igreja tem cultivado aqui. Então, os neopentecostais, apesar de um uso expressivo de estruturas e burocracias em suas instituições, promovem um tipo de cristianismo autorreferente, onde a assiduidade dos cultos e a procura por igrejas locais não tem por objetivo o compromisso e o serviço responsável à comunidade, mas ser amplamente abençoado e enriquecido. Pergunte por que o neopentecostal vai à igreja. Porque ele vai ser abençoado por Deus, ele vai ter oportunidade de prosperar, ele vai receber uma palavra de vitória, não porque ele tem uma aliança com aquela comunidade. O neopentecostal não vai para a igreja para perder, e igreja também é para perder. O neopentecostal só vai para a igreja para ganhar. Então, por mais que haja toda uma instituição robusta, o compromisso de uma igreja neopentecostal é essencialmente empresarial e autorreferente. É como essas coisas podem beneficiar a minha vida e me trazer algum tipo de enriquecimento pessoal, seja psicológico, seja emocional, seja financeiro. Esse é o objetivo do contexto neopentecostal acerca de igreja. Mas nós não vemos igreja assim, porque as escrituras não veem igreja assim. O nosso ponto de vista acerca da igreja é extremamente pactual. Em termos de definição aqui, e a gente pode dizer que uma igreja que vive em pacto é uma igreja que vive em um acordo mútuo e irrevogável. Apesar de eu não salientar algumas expressões ali, fixe seus olhos na ideia de acordo e irrevogável. Acordo e irrevogável. É um acordo pela palavra impetrada primeiramente de Deus. E depois é um acordo de uma palavra impetrada segundamente no nosso batismo. Quando nós fomos inseridos no contexto do povo de Deus, no contexto eclesiástico do nosso batismo, nós confessamos que nós vimos cumprir as ordenanças de Jesus. E essas ordenanças pressupõem esse pacto, pressupõem essa aliança entre nós. Então, existe um acordo entre nós e Cristo pela palavra que Cristo deu, e que se desdobra no compromisso mútuo entre nós. E nós não temos a prerrogativa de não fazer o que Jesus está dizendo. E irrevogável, nada pode quebrar esse pacto. Por mais que em determinado momento nos tornemos negligentes e não façamos como as coisas devem ser, esse pacto é irrevogável. As imagens que as escrituras usam para falar acerca justamente dessas relações irrevogáveis são imagens como um corpo. Um membro não negligencia o outro no corpo. Perceba a unidade orgânica que existe nesse irrevogável. Negligenciar o próprio corpo é como decepar o próprio braço. Nós não temos qualquer possibilidade de fazer isso. Vai doer em nós mesmos. Nós não conseguimos fazê-lo. É irrevogável, nada pode mudar essa vida. Esse pacto que a igreja põe em prática internamente é fruto, como nossa irmã Aline falou, da aliança que Deus fez com os homens em Cristo, sendo essa aliança a origem desse pacto. Nós temos uma unidade que Cristo começou. Efésios 4 como vai dizer? Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ninguém estabelece a unidade da igreja. Deus colocou a unidade da igreja e nós preservamos. E eu sei, essa palavra vai ser repetida aqui, mas como nós preservamos essa unidade? Nas relações pactuais. O pacto está ali justamente para a manutenção daquilo que Deus estabeleceu em Cristo conosco, e por isso devemos nos comprometer com isso, com toda a dedicação dos nossos corações. Vamos entrar um pouquinho. Eu quero traçar para vocês os nossos objetivos. Isso aqui foi apenas um prólogo de problemáticas e também um prólogo de definições. E o nosso objetivo hoje aqui é visualizar o plano de fundo teológico do aspecto pactual da igreja.
Então, primeira coisa que eu gostaria que nós nos atentássemos: qual é o eixo bíblico-teológico disso? Como isso pode alcançar primeiramente as nossas mentes e os nossos corações? Esse é o método apostólico de ensino, teologia, depois prática. Segundo objetivo nosso é compreender as responsabilidades que possuímos nesse pacto. E aqui a ideia do segundo objetivo é uma ideia mais prática de como isso se desdobra nas nossas relações de compromisso mútuo. Até aqui as coisas estão claras, nosso objetivo, definições, problemáticas, podemos avançar? Então, nesse pano de fundo teológico, eu quero começar com a Trindade. E o ponto que a gente vai tocar agora é sobre a economia trinitária. Eu acredito que sempre quando falamos sobre a Trindade, nós estamos diante de uma oportunidade para adoração. Falar sobre a Trindade é uma oportunidade para adoração, apesar dos aspectos conceituais e lógicos que nós vamos lidar. Adoremos, portanto, a Trindade com o nosso entendimento nesse momento. E que nós possamos nos permitir os afetos do coração a se envolver com isso também. Visualizar a Trindade é a maior visão que um cristão pode ter. É a maior dimensão de glória que pode ter para as nossas vidas. Tanto no que ela é, como em como ela se relaciona. Eu vou tocar em como ela se relaciona, que é justamente na economia trinitária. E aqui eu vou explicar um aspecto etimológico. O que seria etimológico ou etimologia? Os irmãos podem me corrigir, por favor, caso a definição não esteja mais própria. Mas etimológico ou etimologia tem a ver com a estrutura e as origens da palavra. Ao chegar-me a justamente a estrutura e o que seria a origem da palavra, que é uma origem grega, assim a gente consegue ter uma compreensão maior da intenção do tema aqui, ok? Porque geralmente nós relacionamos a palavra economia ao quê? A ciência ou a filosofia que estuda as interações financeiras no contexto da sociedade, certo? Ou então nós talvez pensemos mais em termos de gestão pessoal financeira, ou sempre algo vinculado a aspectos financeiros. Mas a origem e estrutura inicial dessa palavra não se vincula a aspectos financeiros. E aqui eu vou explicar para vocês a terminologia, para que então a gente consiga aplicar isso à Trindade. A palavra economia vem do grego economia, ou oikonomia. Mas, no entanto, nós aprendemos com o nosso professor de grego que economia seria a expressão fonética mais apropriada, apesar da transliteração ser exatamente aquilo ali, ou economia. Mas economia é o modo como nós pronunciamos e é perto, inclusive, da palavra em português essa pronúncia. Oiko, ou ico, significa casa, enquanto que nomia vem de nomos e significa lei. Então você tem a conjugação de dois termos aí, casa e lei. A união de ambas as palavras sugere algo como lei da casa e era utilizada para se referir à administração interna da casa, sendo icônomos o mordomo ou despenseiro de uma família. E lá em 1 Coríntios capítulo 4 e também em 1 Pedro 4, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro usam essas expressões para se referirem ao seu ministério e ao ministério dos cristãos na igreja. Eles são icônomos. Portanto, eles são mordomos, portanto, eles têm responsabilidades de administração. Quando nós aplicamos isso à Trindade, o que nós estamos querendo dizer é que existe uma administração interna dentro da Trindade. Existe uma administração interna em como a Trindade se relaciona com o mundo e também se relaciona com a sua obra redentiva. Tudo bem? Existe uma relação interna, onde cada uma pessoa da Trindade vai cumprir uma função. Mas vamos continuar aqui fazendo a leitura do slide. E no próximo slide é dito: quando aplicada à Trindade, essa palavra quer se referir à administração interna das três pessoas no mundo. Em outras palavras, diz respeito ao papel de cada pessoa trinitária no mundo. Vejamos um exemplo do funcionamento da economia na obra redentiva, ou seja, em como essas funções distintas da Trindade se aplica à salvação que Cristo trouxe para nossas vidas. Primeiro, em relação à pessoa do Pai, o Pai elege e envia o Filho. Nós já vemos diversas vezes expressões bíblicas que falam sobre isso. João 3,16, que é uma palavra tão comum. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, a função do Pai na obra redentora é decretar a salvação dos eleitos e enviar o Filho.
O Filho, por sua vez, dentro da economia trinitária, em obediência ao Pai, morre na cruz e cumpre a obra salvadora. Jesus é o cumprimento da obra salvadora. E não apenas que Jesus veio para nos salvar e resgatar do inferno, como também revelar com maior profundidade a Trindade. Então Jesus vem como Salvador e revelador. O Salvador definitivo e a revelação definitiva de Deus também. Que eu não coloquei ali, mas é importante mencionar. O Espírito aplica a obra salvadora. Acho belíssimo isso. O Espírito aplica a obra salvadora, comunica a graça de Deus e preserva os eleitos. O Espírito pega aquilo que o Pai planejou e o Filho consumou e traz para as nossas vidas. O Espírito faz com que a realidade da salvação, dita ou pronunciada por Deus antes da fundação do mundo e feita pelo Filho, hoje não exatamente, mas no nosso tempo, no tempo e espaço na história, ele faz com que seja uma realidade em nossos corações, mentes e vivências. E dessa mesma forma, o Espírito Santo nos preserva até o fim para o encontro escatológico. Você percebe um único Deus Salvador, um único Deus salvou nossas vidas, mas cada pessoa da Trindade teve uma função distinta ali. Isso é muito interessante. A gente pode dizer que no Pacto da Redenção, que também nós chegamos a estudar, antes da fundação do mundo, dentro do Conselho Trinitário, que nós nem sequer conseguimos conceber como é que foi essa conversa entre o Pai, Filho e Espírito, eles planejaram o que cada um faria. Isso é glorioso. Antes de haver um conselho BD, havia um conselho eterno. Isso é grandioso. Antes de haver qualquer conselho no mundo, houve um conselho eterno que disse como as coisas seriam e como eles salvariam o mundo. Isso é belíssimo. Então, perceba essas diferentes funções, perceba essa administração entre elas, entre as pessoas da Trindade. E aqui, essa expressão pericorese, que também é belíssima. Essa expressão pericorese é a expressão que os antigos, os pais da igreja usavam para referir-se à Trindade. E essa expressão, ela significa basicamente dança de roda ou coisa assim. É como se na relação trinitária e nas dinâmicas que existem na Trindade fosse como uma espécie de dança entre eles. Tamanha é a dinâmica que existe ali. E olha essa definição de Jonathan Edwards acerca da pericorese. Existe uma subordinação das pessoas da Trindade. Fixem seu entendimento na palavra subordinação. Pai, Filho e Espírito Santo. Existe subordinação em Deus, em seus atos com respeito à criatura, que um age pelo outro e sobre o outro, e com uma dependência um do outro, e em seus atos, e particularmente no que eles agem na questão da redenção do homem. Percebe essa inter-relação dinâmica que existe entre as pessoas da Trindade? Perceba como eles se comunicam, como agem em relação ao outro. E eu vou dar aqui para vocês spoiler. Se vocês entenderem isso, vocês entendem o que é igreja. A igreja é relação de dependência, onde um age pelo outro e sobre o outro, e com uma dependência do outro. A realidade da Trindade precisa descer para o nosso coração e para o nosso entendimento. E caso isso aconteça, nós vamos compreender, nós vamos verdadeiramente entender o que é igreja, o que é vivência presente. Acontece que Deus basicamente nos chama para sermos participantes dessa dança. Imagina o Pai, Filho e Espírito Santo dançando. Não imaginem tanto, que pode rolar umas heresias bem fortes aí. Mas pense nesse aspecto, Pai, Filho e Espírito Santo dançando. Basicamente, a obra da redenção é incluir a sua vida no ritmo de Deus. A sua vida estava em outros ritmos, você deve lembrar disso. A sua vida cantava em outros cânticos. A sua vida era regida por outra poesia. Mas quando Deus intervém na história de forma redentiva, Ele nos chama para essa dança, Ele nos tira para dançar e nos inclui na sua companhia de dança. É isso que Deus está fazendo. O plano redentor de Deus, o plano trino de Deus, pode se resumir nesses termos. Isso é comprovado biblicamente, tá? Não estou pegando apenas o conceito da história da igreja. E por isso eu quero convidá-los a João capítulo 17, verso 21. A partir do verso 20, primeiramente, vamos até o versículo 23. Na grande oração sacerdotal de Jesus, onde, antes dos momentos da crucificação, Jesus faz uma oração pelos discípulos, pelos 12 e por nós também. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem crer em mim, por
meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Que fabuloso esse texto dele, que coisa belíssima aqui. Perceba o que Jesus está dizendo: Pai, assim como o Senhor é em mim e eu em ti, ou seja, com base na relação e na unidade que tem entre nós, eu convido este discípulo, Senhor, para que também sejam em nós. Perceba o convite de Jesus para a graça, que eles sejam em nós, que eles sejam participantes dessa relação. Portanto, onde começa a igreja de Cristo? A igreja de Cristo começa com um convite para participar da comunhão trinitária, para sermos participantes da belíssima glória que existe entre Pai, Filho e Espírito. Deus nos chama para esse contexto de comunhão. E a partir do momento que nós estamos inseridos nesse contexto de comunhão, o que acontece conosco é que somos aperfeiçoados na unidade. A nossa unidade só é possível dentro do contexto da relação trinitária. Nós somos trazidos para dentro, e a partir do momento que isso acontece, aí então tanto se desenvolve a igreja, como se estabelece a unidade da igreja. Quando a igreja começa a perder a sua unidade, quando ela começa a sair da dança, da trindade, quando ela começa a violar a pericorese, quando ela começa a deixar de perder o seu eixo comunal ali, o seu eixo de comunhão entre Pai, Filho e Espírito. Quando não estão mais dessa forma, então começa a haver uma espécie de, não sei a expressão que seria mais apropriada, uma espécie de fragmentação. Quando não estamos unidos em Deus, no Deus Trino, a igreja começa a se fragmentar. Portanto, a Trindade é tanto um modelo para nós de como podemos estar pactuados, assim como estamos pactuados, sejamos nós também, como também só pode subsistir a unidade e parte da igreja se estiver firmado em observação, em dedicação à comunhão e o pacto que existe com Cristo, com o Pai e com o Filho. Portanto, esse é o nosso ponto de partida fundamental teológico, a relação pactual trinitária, a dança que existe entre Deus, das três pessoas. Até aqui foi? Tudo bem? Nós então vamos avançar para a nossa segunda parte. E essa segunda parte é acerca dos elementos do pacto, ok? E aqui eu listei 10 elementos do pacto, ou seja, 10 coisas que precisam estar presentes dentro da vivência da igreja. O primeiro elemento que eu coloquei aqui é a de submissão. O versículo de Efésios, capítulo 5, 21, diz o seguinte: estejam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, a expressão de Efésios aqui é sujeitem-se, estejam sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Mas se nós observássemos os slides anteriores, nós vamos ver que essa submissão, essa sujeição não começa em nós. As três pessoas trinitárias estão submetidas e sujeitam uns aos outros, conforme foi assinalado por Jonathan Edwards. Vocês me ouvem aí, atrás? Conseguem me compreender? Então, a Trindade, como o nosso modelo relacional e como o nosso eixo pactual, se submetem uns aos outros. Não deve ser difícil para nós, então, fazer o mesmo. Deus nos chama, portanto, ao que seria uma imitação da Trindade. Assim como a Trindade se submete, nós nos submetemos. Essa é a melhor forma, e aqui é o aspecto principal da teologia bíblica, porque isso acontece. Porque assim nós espelhamos a Deus. Deus quer que seu povo revele a sua glória. E a melhor maneira pelo qual seu povo pode fazer isso é numa relação de sujeição e amor. Quando a igreja compreende e vivencia isso, então Deus é visto na própria igreja. As relações das três pessoas da Trindade é percebido na igreja. Depois, o elemento geográfico, que aqui é o nosso ponto 2 desses 10 pontos do que seriam esses elementos pactuais. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, eu peço que vocês me acompanhem nessa leitura de Hebreus 10. Observem o que é esse elemento geográfico aqui. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Então o texto bíblico está dizendo: estejam congregados, estejam juntos. Não há como vivenciar essa realidade pactual entre membresia se não estivermos juntos. E isso prioritariamente, primeiramente, diz respeito ao culto público. A igreja precisa ser participante, deve envolver-se no culto público, deve estar juntos. É o que o texto de Hebreus está dizendo aqui: congregar-se para culto, para adoração, mas não apenas para adoração, mas não apenas para isso, mas para que haja admoestações mútuas diante do aspecto escatológico da vinda de Jesus. Até que Jesus venha, nós precisamos estar congregados, cultuando ao Senhor e nos admoestando pessoalmente uns aos outros. Portanto, um desses aspectos desse pacto é geográfico, mas eu vou levantar um outro ponto aqui. O fato de haver um compromisso geográfico não é apenas a cultos regulares, mas é também como nós nos comprometemos com a comunhão da nossa igreja. E nesse sentido eu fico muito lisonjeado, fico muito alegre em ver que alguns irmãos despegam de lugares muito longe para poder talvez estarem congregados aqui e estarem uns com os outros, não apenas em dias regulares de culto, mas também no que diz respeito a comunhões semanais. Isso é justamente o cumprimento dessa compreensão pactual da Bíblia. Deus nos chama para estar juntos. E sabe, meu irmão, se Deus te der a oportunidade de morar mais perto da igreja, abraça essa oportunidade, porque assim você vai poder cumprir isso de forma ainda mais intensa, de forma ainda mais gloriosa. Em Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, a igreja estava continuamente envolvida uns com os outros. Estar perto da igreja, conviver, além de cumprir o pacto, é uma bênção. Nós precisamos fazer isso. Seja que sacrifício que isso nos leve a ter, seja pagar passagem, despencar de muito tempo, despender de muitas horas, isso é honra para Deus, porque é obediência e cumprimento da sua palavra. O terceiro aspecto desses elementos pactuais é um aspecto público. E o que eu quero dizer aqui com público? Nós precisamos ter um compromisso público com a igreja de Cristo. É evidente que nem todo mundo que estiver visitando a igreja deverá membrar-se na igreja, mas em geral existem muitas pessoas que lidam com a igreja como se fosse uma associação comum, como se fosse uma espécie de clube, onde eu posso ir quando quiser e eu não tenho que prestar contas a ninguém. Estar ali ou não estar ali não faz falta. Se eu faltar, ninguém vai me cobrar. Ou não deu prestar conta para alguém quando tiver que faltar, quando não puder estar presente. Isso é um descumprimento com as Escrituras. Quando nós olhamos todo o panorama do Novo Testamento, e aqui eu não peguei as referências bíblicas para poder não ficar pesada a quantidade de referências aqui que a gente abriria, mas quando nós observamos o tipo de relação de membro que havia no Novo Testamento, não era apenas de visitações regulares, havia nomes, as pessoas tinham nomes. Paulo, por exemplo, no Romanos 16, ele menciona diversos nomes de pessoas que ele estava saudando ali, porque essas pessoas eram oficialmente e publicamente reconhecidas como parte daquela comunidade. Esse é o modo pelo qual nós devemos vivenciar no Brasil. Indo mais um pouco adiante, nós devemos ter um compromisso social, e aqui é importante salientar esse aspecto. Existem alguns livros do Novo Testamento que salientam essa questão social. Eu estou falando dentro do contexto interno da igreja, não estou falando lá para fora não. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que o livro de Tiago, por exemplo, trata das relações entre ricos e pobres. Na igreja não pode haver estratificação social. Nós não devemos nos relacionar uns com os outros em termos, vou colocar dessa forma, de afinidades. Nós não procuramos as pessoas que temos mais afinidade para ter comunhão. Pelo contrário, deve haver comunhão entre jovens e velhos. Deve haver comunhão entre ricos e pobres, entre pretos e brancos, entre todos. Não pode haver estratificação social entre homens e mulheres. Todos devem estar em uma relação de compromisso, de comunhão, que não faz separação entre pessoas em termos diferentes. Não é porque uma pessoa gosta de uma coisa, eu gosto de outra também, que é assim que a gente vai começar a se relacionar e estar próximo das outras. Pelo contrário, existe algo além disso. Um quinto aspecto é afetivo. E abram comigo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Essa é a maneira como os afetos do nosso coração devem se estabelecerem nesse pacto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26.
De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram com ele. O compromisso da igreja é muito parecido com o casamento aqui, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Perceberam isso? Porque de fato o pacto eclesiástico é como um casamento. Por isso que ele é um acordo, como nós vimos lá atrás, e ele também é irrevogável. Você deve chorar com seus irmãos. Os seus dramas devem ser compartilhados, mas a alegria também deve. E às vezes a gente tem mais facilidade com os dramas do que com as alegrias. Já perceberam isso? Às vezes as alegrias é difícil de vivenciar porque nós não estamos vivenciando talvez aquilo em nossas vidas pessoais. Então nós percebemos que às vezes alguma pessoa está em ascensão e a gente está em crise. O que a gente faz? A gente fica triste por conta disso? Não, a gente se alegra. A ordem do pacto aqui é justamente isso. Alegre-se. E o seu irmão que está alegre porque está com ascensão vai chorar junto com você porque você está em ruína. É assim que deve haver as relações da igreja. Deve haver empatia suficiente para que isso se estabeleça entre nós. E aqui a gente pode se rever nisso. Acho que vale uma aplicação aqui. Tem algum irmão sofrendo que você nem sequer mandou mensagem, ou nem sequer parou para orar junto, compartilhar uma palavra? Tem algum irmão alegre que você ainda não saudou? Achegue-se a essas pessoas. E sabe, a melhor maneira de vencer nossas barreiras com isso, você sabe como é? Interagindo. Entre na vida dessas pessoas. Você não é muito empático? Começa a ficar em cima. Parente de fulano morreu, a pessoa está com depressão, a pessoa está com tristeza, fica em cima, cola com ela. Uma hora você vai chorar com ela. Uma hora vai acontecer, uma hora esse milagre acontece. Eu falo com sinceridade para vocês. Envolva-se. À medida que nós desenvolvemos, o drama do outro passa a ser nosso. E à medida que nós desenvolvemos, a ascensão dos outros passa a ser algo que você promove também. Um outro aspecto além desse afetivo é financeiro. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, vê seu irmão passar por necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como nós podemos considerar que essa pessoa está no pacto, se ela não dispõe dos seus recursos para as outras pessoas? Deus nos chama para dispor do que temos para os outros. Koinonia no Novo Testamento não é apenas estar juntos, não é apenas ter momentos de alegria, ver um filme ou sair juntos. Koinonia é compartilhamento de vida como um todo, inclusive de seus bens. Portanto, você quer vivenciar a realidade do pacto em Deus, os seus bens não são apenas seus, mas agora é algo compartilhado com seus irmãos. Como diz lá em Atos capítulo 2, porque ninguém considerava propriamente aquilo que era seu, mas cada qual que era do outro. Então as pessoas compartilhavam literatura, compartilhavam comida, compartilhavam dinheiro, compartilhavam vida, compartilhavam tudo. Tudo que nós temos é do irmão também. É claro, isso não funciona lá para fora não, tá? Isso não significa que toda pessoa que você conhecer vai ser assim, mas funciona para o seu irmão da igreja, para a pessoa que está em Cristo com você, o que você tem é dele também. Avançando mais um pouco, um outro aspecto importante a se considerar é profissional. E aqui eu quero fazer antes uma observação antes de entrar nesse ponto. A gente sabe que todo serviço feito é um serviço sagrado. Todo serviço feito. Quando o irmão, por exemplo, está diante do alto CAD fazendo projetos, ele está honrando a Deus com o seu serviço. Tanto quanto o estudo bíblico no púlpito nesse momento. Quando alguém varre a sua casa, quando alguém trabalha com um babá, ou com seja o que for, seja qual seja a sua dimensão de serviço, professor, advogado, médico, você está servindo a Deus, está servindo os propósitos divinos. Mas existe uma dimensão de serviço especial que todos devem cumprir, apesar das distinções de vocações que as pessoas têm. A sua profissão, o seu trabalho não pode comprometer a sua vivência de igreja. O seu trabalho compromete isso. Não significa que você tem que ser integral para o ministério. Você vai ter o seu trabalho regular sim, mas significa que você vai ter tempo para discipular pessoas, para ter comunhão com elas, para se envolver nos seus dramas e nas suas alegrias também. Você precisa desse envolvimento eclesiástico. Se o seu trabalho te impede de fazer isso, o seu trabalho te impede de ser fiel a Deus. Portanto, ele precisa ser revisto. Talvez você deva deixá-lo. Mais um ponto aqui, nós devemos desenvolver com a igreja eticamente. E aqui é um ponto sensível. E eu vou fazer aqui a leitura do slide.
Existem aspectos éticos que são indissolúveis, outros que são dissolúveis. Ou seja, uns que são lei eterna de Deus e outros que lidam com particularidades circunstanciais que precisam ser consideradas na vida da igreja. A lei de Deus, a palavra de Deus determina o que seria o nosso comportamento ético e a nossa orientação ética. Mas existem algumas coisas no contexto da igreja que, por conta do benefício comunitário, devem ser assumidos como compromissos éticos. E aqui eu quero trazê-los para Romanos 14, para que isso não fique como uma espécie de pensamento da mente ou do coração fora da Escritura. E eu vou tentar aplicar essa passagem brevemente. Romanos capítulo 14. Romanos 14, 13 a 23. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro por si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Eu vou parar aqui para não delongar muito a coisa, mas o que basicamente Paulo vai dizer nesse capítulo todo de Romanos, no capítulo 14 de Romanos, é que certas coisas boas que a Escritura não proíbe podem tornar-se ruins caso tragam prejuízos comunitários, caso abalem a fé de alguém. Eu vou colocar aqui, portanto, uma situação. Vamos imaginar que em determinado contexto, em determinada circunstância ou comunidade, beber vinho é visto como um pecado que escandaliza. Inclusive nessa comunidade imaginária, muitas pessoas tiveram a sua fé comprometida, passaram meses e meses de dificuldade ao ver um irmão tão piedoso bebendo um copo de vinho. Esse irmão, ao tomar esse copo de vinho, escandalizou diversos irmãos. Ele pecou por tomar o vinho? Não pecou? Não é pecado. A Bíblia não proíbe o uso de vinho, o uso alcoólico, claro, desde que não beira e algo como a embriaguez. Mas digamos que nessa comunidade, por conta dessa problemática de mentalidade, determinado prejuízo para a fé das pessoas começa a acontecer. Torna-se antiético esse cara continuar bebendo vinho. Por conta do pacto comunitário, o que ele deve fazer? Ele abre mão das suas particularidades pela igreja, pela membresia. O que Paulo vai sustentar aqui é que certas coisas que são boas e validadas pela Escritura podem tornar-se mal, caso venha a trazer prejuízo para a vida da igreja. Portanto, existem alguns aspectos que são dissolúveis na ética cristã, ou seja, que não são coisas que vão ficar para sempre, mas que são coisas para servir a determinadas circunstâncias. Missionários sofrem muito com esse tipo de coisa, e existem aspectos indissolúveis que inseparavelmente são palavras de Deus para nós, e nós não podemos desobedecer essas coisas. Essas coisas não variam com o tempo, não variam por contextos. Deve ser assim em qualquer localidade que for. Mas em coisas que causam escândalo, irmãos, nós devemos nos submeter ao que é melhor para a igreja em amor. A ética cristã, como nós estudamos no Levítico e em muitas outras oportunidades, é uma ética orientada pelo amor horizontal. Esse é o nosso eixo principal. Claro que existem leis e mandamentos, tá? E a gente deve observá-los. Mas a ética cristã é uma ética preocupada com o bem-estar do seu próximo. Se algo não nitidamente claro como pecado for feito e trazer mal-estar para o seu próximo, você deve evitar pelo bem-estar dele. Isso é a ética do amor cristão. E penultimamente aqui, não existe essa palavra, mas penúltimo, nós devemos ter um compromisso pactual que seja espiritual. E aqui eu não vou ler a escritura aqui em 1 Pedro 4, verso 10, vocês podem procurar essa passagem depois. Mas observe, no contexto da igreja, é o local onde exerce os meus dons espirituais para o serviço dos irmãos. Deus te deu dons. Isso não existe qualquer dúvida disso. Podem ser mais expressivos publicamente ou menos expressivos publicamente, mas Deus te deu dons que você deve exercer na vida comunitária.
Entre a membresia também deve haver orações regulares uns pelos outros. Estabeleça um caderno de oração, coloque o nome dos irmãos, suas necessidades e o que a Bíblia deseja que nós oremos por eles, e simplesmente se comprometa a orar por seus irmãos. Faça isso diariamente. Você não precisa pegar 40 membros e orar por todos eles num dia, mas divide de 3 em 3, ore por 3 membros todos os dias. Mas em geral, nós precisamos ter uma relação de oração uns pelos outros. Eu fico muito feliz quando o irmão me manda mensagem e fala o seguinte: por que eu posso orar por você, meu irmão? Eu falo: ore por isso. E quando você disser a oração, peça também algo pelo qual orar, porque assim você estabelece ali uma comunhão, um compartilhamento de necessidade de oração. Nós precisamos ter uma cultura de oração mútua, privada e particular, particular e também pública. Eu fico muito feliz que os homens da igreja têm se reunido por celular para orarem todas as terças-feiras, e tem sido edificante. Certamente Deus vai nos responder em muitas coisas que precisamos. E a regra é o seguinte: ninguém ora por si mesmo lá, as pessoas oram umas pelas outras. E eu sei que as irmãs aqui também fazem isso. Portanto, irmãos, eu encorajo vocês a perseverança disso, porque isso é cumprimento da aliança. Deus quer que seja assim. Continuem, tenham entusiasmo para isso, porque isso é obedecer ao Senhor. O décimo aspecto de compromisso pactual, ele diz respeito à igreja como uma comunidade que sofre unida pelo Evangelho. E aqui é um ponto sensível. Vão comigo em Filipenses 1, verso 27 a 30. O texto diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Vocês percebem que aqui existem um só espírito, uma só alma, lutando juntos pelo Evangelho? Você não tem crentes fervorosos ou missionários isolados lutando pelo Evangelho, não. Você tem toda uma igreja. Quando Paulo fala um só espírito e uma só alma aqui, ele está dizendo que é basicamente um só homem, uma só pessoa lutando pelo Evangelho e uma só pessoa sofrendo pelo Evangelho. Existe algo interessante a se notar, que Paulo vai dizer: em nada estão intimidados pelo adversário. Sabe por quê? Porque eles estão juntos. Eles estão sofrendo juntos pelo Evangelho. Estão sofrendo em comunhão pelo Evangelho. Sofrer juntos pelo Evangelho deve ser projeto da igreja. A igreja deve comprometer-se a sofrer pelo Evangelho juntos. E se você tem apenas talvez o pastor, ou os diáconos, ou então algum membro cheio do Espírito, sofrendo pelo Evangelho sozinho, uma anomalia está acontecendo. Nós não podemos ter no contexto local, eclesiástico, pessoas sofrendo isoladas pelo Evangelho. Se um é perseguido, todos devem ser. Se um padece em esforço e trabalho pelo Evangelho, todos devem trabalhar também e padecer em esforço e trabalho. Se uns abnegam certas coisas de suas vidas pela luta pelo Evangelho, todos devem estar inseridos nisso também, cada um de conforme a sua vocação e particularidade e dons. Caso isso não aconteça, nós estaremos ferindo a unidade evangélica. Nós estaremos deixando de ser a comunidade da cruz. Nós somos a comunidade da cruz, a comunidade que sofre pelo Evangelho. E sabe o que Paulo vai falar sobre essa unidade de sofrimento aqui? Ele vai dizer o seguinte: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. É uma graça compartilhada, é uma dádiva. É uma dádiva sofrer junto como igreja pelo Evangelho. Nós somos chamados como comunidade a vivenciar essa realidade. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Sabe o que é interessante nesse trecho bíblico aqui, em Filipenses capítulo 1? Que o apóstolo Paulo está encorajado ao ver essas pessoas sofrerem. Ao ver que muitos irmãos tomaram partido de pregar o Evangelho diante das dificuldades que Paulo estava tendo em cadeias de pregar o Evangelho, Paulo se sentiu encorajado. Eu estou com minha força renovada de novo para trabalhar.
O que acontece quando a comunidade se envolve no sofrimento pelo Evangelho é justamente encorajamento mútuo para a perseverança no sofrer. E é isso que nós precisamos vivenciar. Esse é o 10º e último ponto. Eu teria, no caso, eu gostaria de ler com vocês o que seria o pacto de membresia do Marco Délio. Mas nós já estamos beirando o meio-dia, não creio que seja prudente, senão nós vamos nos estender muito aqui. Mas eu gostaria de fazer uma menção. Tudo que o pacto de membresia do Délio está dizendo ali, e mais tarde eu vou mandar para o grupo da igreja, é basicamente o que a gente listou aqui. É justamente isso, só que ele coloca num acordo, entendeu? Onde toda a membresia abraça aquela ideia ali, enfim, talvez escrito, ou confessado publicamente, ou lendo publicamente, ou coisas semelhantes. Mas é exatamente isso aqui. O que nós precisamos entender, por exemplo, a nossa igreja não tem um pacto escrito de membresia, mas nós temos um pacto de membresia mesmo assim. E nós acabamos de listar ele. Onde está o fundamento do pacto de membresia da igreja? É as Escrituras. O Novo Testamento já nos dá as ferramentas e o ethos necessário para reconhecer um pacto de membresia ali. Existem diversas passagens. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Efésios capítulo 4, as passagens que nós lemos aqui, existem diversas passagens que dizem o que é esse pacto de membresia. Portanto, já estamos pactuados. Não espere se materializar, ele já existe, você já está inserido nele, portanto precisa cumprir. Eu espero que esses imperativos que nós lidamos aqui tenham ajudado vocês na compreensão da coisa e tenham estimulado vocês a quererem seguir mais profundamente isso. Eu vou ler aqui para vocês a conclusão e assim a gente encerra com uma oração. O pastor virá aqui ou não? A gente pode encerrar? Tudo bem. A Trindade e o pacto que Deus fez em Cristo conosco são os fundamentos para o nosso pacto de membresia. O que a Trindade deve ser refletido aqui. Além disso, como podemos ver, existem diversos princípios bíblicos que nos orientam em como viver a membresia. Esse pacto pode ser escrito, como também não há necessidade que seja. O que é determinante para o pacto de membros são os imperativos bíblicos sobre o tema, sobre o que uma congregação deve viver entre si mesmo. Se cumprirmos esses imperativos, estaremos sendo fiéis a Deus e maduros na fé. Irmãos, Cristo será glorificado por conta disso. E aquilo que diz lá em João capítulo 13, do que seria as pessoas de fora verem Deus por nosso intermédio, irá acontecer. Se nós vivemos uma relação de acordo e amor íntimo, que refletem esses imperativos, Deus será profundamente glorificado. Uma igreja que evangeliza e não faz essas coisas não tem eficácia na comunidade, mas uma igreja que faz essas coisas e evangeliza tem um ethos para poder pregar o evangelho para fora e para o mundo. Assim nós refletimos a voz e a imagem dele nesse mundo. Portanto, todos, com o objetivo de refletir a Cristo, possam se associar com isso. Isso é precisamente o que a Bíblia fala sobre santidade, refletir a Deus no compromisso entre nós. A maior parte do Novo Testamento fala sobre santidade nas relações. Portanto, que nós possamos vivenciar isso para sermos santos e refletir a imagem de Deus, do Deus Trino, para esse mundo. Tudo bem? Aqui eu fecho. Queria saber se vocês têm alguma pergunta a fazer, alguma colocação a fazer também. Eu sei que a aula é um pouco mais simples, um pouco mais objetiva hoje, mas caso alguma coisa padeça de uma orientação posterior, eu posso explicar melhor para vocês. Alguém?